Vamos continuar a nossa aula de geografia, tá? Página 14. Se eles tivessem mais tempo na viagem, nós estamos falando aqui da família do Tomás, né? Para a viagem, talvez pudessem ir de barco. Afinal, Fernando de Noronha está cercada por água e barcos, assim como outras embarcações circulam pela água. Por isso, são chamados de transporte aquático. Transporte aquático, gente, é aqueles que podem circular dentro d'água, tá? Algumas embarcações navegam por rios e outras por mares, mas às vezes essa navegação não é possível. Em rios que secam durante um período do ano, por exemplo, fica impossível navegar. Um grande temporal pode impedir a navegação no mar. Aí tem as embarcações pequenas usadas para navegar em rios e áreas do mar mais próximas do litoral. É possível encontrar embarcações como lanchas e saveiros perto de praias. Aí tem aqui, né, as embarcações aí. Já os grandes navios, como os transatlânticos, podem cruzar os oceanos. Como são mais lentos que os aviões, a família de Tomás não quis usar transporte aquático. Outra questão que a família precisa decidir é como ir para Natal ou para Recife, porque é dessas cidades que saem os voos para Fernando de Noronha. Eles podem optar pelo avião de novo, ou podem usar um transporte terrestre, como carro ou ônibus. Os transportes terrestres são aqueles que circulam pela terra, sobre ruas, estradas, rodovias, pontes ou trilhos. Eles geralmente são mais rápidos que os aquáticos, porém mais lentos que os aéreos, e o custo para utilizá-los varia de acordo com a distância percorrida e a quantidade de combustível usado. Além dos carros e dos ônibus, outros exemplos de transporte terrestre são caminhões, trens, metrôs, motocicletas, carroças, bicicletas e vários outros. Olha aí a imagem aqui dos transportes, né? Aí tem aqui a motocicleta, o transporte coletivo, né? O caminhão, e também aqui temos o metrô, né? O trem. Regras e sinais de trânsito. Nós vamos falar agora sobre os sinais de trânsito, tá? E as regras de trânsito. Em todo o país, os transportes terrestres são mais utilizados. Seja em Cuiabá, Fernando de Noronha ou na cidade em que você vive, as pessoas se deslocam em carros, ônibus, motocicletas ou bicicletas diariamente. Por isso é preciso organizar a circulação desses veículos e das próprias pessoas, os pedestres. Os veículos devem circular nas ruas e avenidas e os pedestres nas calçadas. Quando precisar atravessar a rua, o pedestre sempre deve usar a faixa de pedestre. Há placas que sinalizam regras e mostram informações importantes que devem ser observadas. Aí tem a primeira placa aqui, né, velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Pare, parada obrigatório. Esse aqui que tem um animalzinho, ó, sinais, significa animais selvagens. E esse daqui, passagem sinalizada de pedestre. Existem semáforos para controlar tanto a passagem de veículo quanto pessoas. Aí temos aqui o sinal, né, para os veículos, e esse aqui são para o pedestre. Aí, como sempre, vocês já sabem, né, o verde significa siga, que eles podem ir. Atenção, pare, o carro tem que parar, tá? Aí aqui no de pedestre tem assim, quando o bonequinho tiver verde, o pedestre está autorizado a passar. Quando estiver vermelho, ele tem que parar. Também há leis que ajudam a organizar o trânsito e evitar acidentes. É obrigatório, por exemplo, usar cinto de segurança quando estiver em um veículo. Transportes coletivo e acessibilidade. Nas grandes cidades, a quantidade de pessoas que precisam se deslocar para lugares diferentes é enorme. Por isso, nessas cidades, é muito comum o uso de transportes coletivos. Olha, vocês vão ver agora o que significa um transporte coletivo. Transportes coletivos são veículos que podem transportar várias pessoas ao mesmo tempo por caminhos já estabelecidos, como o ônibus e o metrô. Como algumas pessoas que usam esses transportes têm dificuldade para se locomover, que aqui é o caso do cadeirante, os transportes coletivos precisam estar adaptados para
que essas pessoas também possam usá-los. Por isso, existem rampas de acesso em alguns ônibus e elevadores nas estações de metrô. É importante também que existam em todas as cidades partes das calçadas que sejam rebaixadas para permitir que essas pessoas possam circular com mais facilidade. Aí aqui tá mostrando aqui a faixa, ó, né, que as calçadas, o rebaixamento da calçada e a sinalização dizendo que eles podem passar aqui, ó, que vai ser fácil, né? Porque às vezes a calçada é muito alta e não dá para um cadeirante passar, um idoso também, né? E uma mulher com a criancinha, né, no carrinho. Aí aqui, ó, os ônibus devem ter todos esse rebaixamento aqui para poder facilitar a entrada e a saída de um cadeirante. E também de algumas pessoas idosas que elas não conseguem subir, né, no ônibus pela entrada principal. Aí aqui, Tomás está quase chegando a Fernando de Noronha. Desenhe o avião em que ele está. Aí vocês vão ter que desenhar um avião aqui. Não, ele tem que estar aterrissando aqui, tá? Se os meios de transporte não existissem, dificilmente poderíamos visitar quem mora longe. Mesmo os lugares que consideramos próximos não pareceriam tão perto se estivéssemos que ir caminhando. Sem os meios de transporte, também não iríamos a muitos lugares belos que Deus criou. Ainda bem que o homem recebeu inteligência e capacidade para criá-los, né? Aí tem aqui o resumo do que você aprendeu. E aqui nós temos a atividade. Começa aqui na página 20, tá? Observe a imagem e em seguida faça o que se pede. Aqui nós temos essas duas páginas aqui, é uma atividade. Vocês vão responder aqui, vão fazer aqui o que tá pedindo aqui, ó, na página 22, tá? Fazer a leitura, né? E vamos algumas coisas vocês têm que responder e outras vocês têm que fazer aqui nessa página, tá bom? Aí vamos responder a página 20, 21, 22, 23, tá? Vamos lá então responder?